Bom dia, irmãos, bom dia, classe de nível especial, bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos. Estamos aí novamente juntos para meditarmos na palavra de Deus nessa manhã de domingo, nessa manhã especial que o Senhor nos concede, para juntos estudarmos a palavra, num tema tão especial que a lição nos traz hoje nessa revista. Agora eu tenho uma revista, viu, irmãos? Minha filha que mora em São José dos Campos trouxe uma para mim, uma revista com ensino maravilhoso. Tive o privilégio aí de estar realizando a abertura dela e outros irmãos aí já compartilharam outros ensinos, A primeira foi Filhos como herança do Senhor, lá no Salmo 127, foi o texto base. Depois, meus pais eram assim. Filhos precisam de pai, filhos precisam de mãe, agora pais que oram. Que tema abençoadíssimo, pais que oram, Porque nós que somos pais sabemos a importância da oração na vida dos nossos filhos. Nós que somos pais, estarmos orando por eles sempre e para toda a vida, Vamos meditar um pouquinho então nesse tema nessa manhã de domingo, mas vamos orar antes, para que o Senhor possa estar falando profundamente aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical, ministrando a Tua Palavra e aprendendo, ó Pai, da Tua Palavra, aqui, ó Pai, com os irmãos da Primeira Igreja Baixinha Águas Claras, da PIBAC, Senhor Deus, Igreja do Senhor Jesus, a igreja que o Senhor tem nos dado para Te servir, para Te adorar. Pai, perdoa nossos pecados, agora fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua Palavra, através, ó Pai, da meditação na Tua Palavra, Pai, e nesse momento de estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus, fazemos essa oração, Senhor. Amém. Bom, vamos então abrir o texto base da lição de hoje, está lá no livro de Jó, capítulo de número 1, Jó, capítulo de número 1, versículo de número 5, Jó 1, 5. Assim diz a palavra de Deus: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então nós vemos aqui, irmãos, depois de um momento aí de banquete, de festa, Jó chamava Jó seus filhos e os santificava, irmãos. Jó apresentava cada um deles ao Senhor, e diz o texto que ele se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de cada um deles, conforme diz o texto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, ou seja, de forma constante. Assim Jó fazia pelos seus filhos orações, intercessões, sacrifícios, como era naquela época, conforme a lei, que o servo do Senhor realizava sacrifícios. Hoje nós não precisamos, porque Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, uma vez por todas, por todos nós, por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos meditar agora na lição, irmãos. A lição traz pontos de grande importância para o nosso crescimento, para a nossa edificação, e ele vai dizer aqui, vai dar algumas perguntas para nós, que nós precisamos respondê-las. Ele diz assim: que se pode fazer pelo filho quando ainda está no ventre? Você que vai ser mamãe, você que está aí para ter um filhinho ou uma filhinha, o que fazer? O que fazer? Aí a segunda pergunta:
que fazer quando um filho está muito doente? O que fazer quando um filho está muito doente? Lógico, além de levar ao médico, além de dar o tratamento, né, que nós procuramos dar, o que fazer? O que fazer quando um filho se torna rebelde ou se recusa a ouvir os conselhos dos pais? O que fazer quando um filho se envolve com drogas? O que fazer quando um filho se afasta do Senhor? O que fazer para evitar que um filho se afaste do Senhor? O que fazer? A ênfase que a lição quer dar aqui, irmãos, é a oração. O que fazer se não orar? Orar ao Senhor. O exercício da oração pelos filhos, irmãos, deve ser de forma permanente e persistente. Permanente por se tratar de um relacionamento que dura a vida inteira. Nós vamos ver isso aqui, irmãos, no versículo 5, que nós acabamos de ler do capítulo 1 de Jó. Mesmo após se tornarem adultos e formarem famílias, devemos orar sempre pelos nossos filhos e também de forma que persistente. Sabe por quê, irmãos? Os irmãos sabem disso como pais, que virão momentos o quê? Críticos, né? Virão momentos difíceis, mas nós não poderemos jamais desistir de nossos filhos, desistir de orar, por maior que seja o problema, por mais difícil que seja a situação. Na oração encontramos paz, na oração encontramos a vitória. Na oração, irmãos, nós demonstramos o quê? Dependência e confiança naquele que nos deu o filho. Lembra que nós aprendemos no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor? E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer penosamente o pão que granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, irmãos, na oração nós demonstramos o quê? Humildade, dependência, confiança. Então, irmãos, a oração pelos nossos filhos, ela deve ser permanente e persistente. Nós vamos encontrar um texto, a lição vai usar aqui, né, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que vai falar daquela mulher cananeia. Os irmãos lembram? Que tinha a sua filha endemoniada, né, terrivelmente endemoniada, diz o texto, e ela vai ao Senhor Jesus, e aqueles que estão em volta de Jesus falam para ela parar de perturbar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai dar uma palavra a ela, né, que não poderia tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e ela vai dizer que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aquela palavra, irmãos, vai chamar a atenção de Jesus. A fé daquela mulher, a humilhação daquela mulher, irmãos, ela não vai questionar o Senhor Jesus de forma alguma, mas ela vai ali implorar pela sua filha, que estava naquela terrível aflição maligna, demoníaca. E muitas vezes, irmãos, passamos por situações semelhantes, né, ou outras, e o que nós devemos fazer? Devemos aprender com a atitude dessa mulher cananeia, que foi persistente, que perseverou, que realmente foi a Jesus e perseverou. Vimos também Jairo, lembra? A filha dele, né, fortemente doente, depois ela vem a falecer, e ele não desiste de forma alguma. O Senhor Jesus vai falar para ele, para que ele não temesse, mas que ele apenas cresce. Não temas, crê somente. Então, amados, assim deve ser a nossa oração, de forma constante. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento. Se você ainda está para ter o seu filho, se você já teve o seu filho, se o seu filho já casou, se ele já lhe deu netos, né? Não importa qual é a etapa, a oração ela deve ser permanente, persistente pelos nossos filhos, pela nossa casa. Isso demonstra dependência, irmãos, no Senhor, confiança no Senhor. E por mais difícil que seja o momento, irmãos, por mais difícil, devemos orar sempre. Na oração, nós encontramos a vitória, nós encontramos a paz.
E aí o autor da lição, irmãos, ele vai dividir em alguns pontos aqui. A oração antes do nascimento dos filhos é o primeiro ponto que ele traz aqui. Sabemos, irmãos, que é um desafio, né? É um desafio criar filhos e muitos olhando assim, né, para o desafio, para a história de outros, ficam até um tanto desanimados, e nós já aprendemos sobre isso, né? Lá na nossa primeira lição, e creio que nas demais também, já falamos que os filhos são herança do Senhor e devemos confiar no Senhor e quanto eles são bênção para as nossas vidas. Mas o desafio existe, o autor coloca até aqui que educar, né, é algo extremamente complexo, mas a oração é o melhor instrumento para ajudar a cumprir, irmãos, para nos ajudar a cumprir essa missão. Olha, você pode dar as melhores escolas, colocar os seus filhos nas melhores escolas, você pode dar ao seu filho o melhor ensino, você pode dar tudo que humanamente, né, que os recursos humanos, o dinheiro possa dar, mas sem a oração não há vitória. Sem a oração você está confiando em você mesmo. E o que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 17? Que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, mas bendito o homem que confia no Senhor. E é muito importante isso, irmãos. O texto nem traz esse versículo, o texto não é uma lição, mas é algo que vem no meu coração, porque se você se voltar lá para o... Abre um pouquinho sua Bíblia agora no capítulo 17 de Jeremias 17, e nós vamos ver aqui como estavam os filhos dos israelitas, como eles se apartaram do caminho do Senhor, e como eles deixaram de confiar em Deus. Isso é muito triste, irmãos. Então vamos ver, Jeremias, capítulo de número 17, olha como estavam aqueles jovens. Jeremias 17, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração, e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Então, ou seja, os filhos dos israelitas, a geração que veio, ela se apartou do Senhor, ela se apartou do caminho do Senhor. Aí ele vai dizer mais embaixo, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, irmãos, oração, uma vida de oração para com os nossos filhos, que ainda estão por vir, que ainda estão para nascer, demonstra que confiamos no Senhor, que dependemos no Senhor, que nós teremos filhos e vamos educá-los na palavra de Deus e debaixo de muita oração, e assim nós venceremos. Então não importa as dificuldades que venham, não importa a complexidade que é tudo isso, mas no Senhor, na palavra do Senhor, na dependência do Senhor, numa vida de oração permanente e constante, nós venceremos e teremos um lar abençoado e teremos filhos abençoados. Então, antes do seu filho nascer, o que você já deve estar fazendo? Orando pelos seus filhos. Você não os conhece ainda, né? Você não os conhece. Mas você sabia que o Senhor já conhece? Porque está lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 28, versículo de número 29, nós vamos ler ali que o Senhor nos conheceu de antemão. De antemão. Salmo 139 também vai dizer que o Senhor nos conhece quando ainda estávamos lá no ventre da nossa mãe, quando ainda estávamos sendo formados. Então, orar é reconhecer que os meus filhos vêm do Senhor, que eles dependem completamente do Senhor, e eu vou ficar ali na oração, na dependência do Senhor, antes mesmo do nascimento deles.
Então, assim que devemos fazer. Nós vamos encontrar um outro texto lá no livro de Juízes. Vamos para Juízes agora, quando o Senhor vai revelar ali aos pais de Sansão, que Sansão nasceria, que o Senhor daria um filho a eles. Lá em Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 8. Juízes 13, versículo de número 8. Olha o que o pai de Sansão vai dizer, antes mesmo de que, quando ele recebe a notícia, né, que eles teriam um filho, então ele vai orar ao Senhor, e olha o que ele vai dizer ao Senhor, versículo de número, Juízes 13, versículo de número 8, Juízes 13, 8, diz assim, então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha a oração, irmãos. Olha a oração de Manoá ao Senhor. Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Você que está para ter um filho, ou você que sonha ter um filho, você já orou assim ao Senhor? Quando você receber a notícia lá, que você fizer o seu exame, e ver a notícia positiva que você está grávida, pai e mãe, orem juntos, orem como Manoá orou, e peçam ao Senhor o que vocês devem fazer com esse menino, ou com essa menina que há de nascer. Como vocês devem ensiná-lo? Devemos fazer o menino que há de nascer. Nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E ele continua mais, capítulo 13, ainda versículo de número 12. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Agora eles já estão pedindo com relação ao futuro desse menino, qual será o modo de viver dele? E qual será o seu serviço? O Senhor está nos dando ele para quê? Para levá-los a fazer o que para o Senhor? Porque muitas vezes, irmão, nós não perguntamos ao Senhor. É o que nós queremos. Eu quero que meu filho seja isso, eu quero que meu filho case com tal pessoa, mas nós já falamos assim, o que o Senhor quer? O Senhor está nos dando esse filho para quê? Para ser o quê aqui conosco, na nossa família, no meio da igreja, na sociedade? Para que o Senhor está nos dando essa criança, esse filho, esse menino ou essa menina? Os irmãos percebem, irmãos, a importância da oração, já ali no princípio, antes mesmo, quando você está planejando, quando você planejou, quando você recebeu a notícia, todo o tempo, a importância da oração, e é isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. E como crentes em Jesus, irmãos, nós devemos dar prioridade à palavra de Deus em nossas vidas. Nós não temos o nosso lar, a nossa vida, o nosso casamento, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, o verbo de Deus que é a própria palavra. Então a palavra de Deus deve nos conduzir. Então a palavra de Deus nos mostra que devemos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos ensine, e pedir para que Ele nos mostre o que Ele tem para a vida de nossos filhos, que não seja o meu querer, mas que seja o querer de Deus. Irmãos, para cada filho, Deus tem um propósito. A lição também vai destacar isso. Vemos claramente essa situação com os pais que têm mais de um filho. Os filhos são diferentes, podem vestir as mesmas roupas, comer os mesmos tipos de alimentos, dormir no mesmo quarto, e mesmo assim são diferentes. A oração é um caminho para conhecer as particularidades. Ela nos ajuda a discernir perfil e tendência de cada filho. Que coisa boa, irmãos. Quando nós oramos e dependemos do Senhor, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento, irmãos, para conhecer os nossos filhos. Porque eles têm as suas diferenças, eles têm as suas características próprias, um do outro. Muitas vezes nós queremos tratar todos da mesma forma, num pacote só. Não dá. Cada um tem a sua característica específica. Isso já foi falado aos irmãos, eu já falei sobre isso, e creio que os irmãos também devem ter falado sobre isso. A lição também vai destacar Ana, mulher de Deus,
quando o Senhor promete a ela um filho, quando ela queria tanto ter um filho. E nós vamos ver aqui, né, um exemplo tremendo de Ana para conosco. Ela nos mostra a dependência dela no Senhor, quando ela se prostra diante de Deus, quando ela clama a Deus e ela pede um filho ao Senhor, e o Senhor, se o Senhor desse esse filho a ela, ela entregaria esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Olha só, irmãos, ela ainda nem tinha recebido, ela ainda estava pedindo por um filho. E ela faz um voto com Deus. Eu não sei se essa é a situação de alguém que esteja nos ouvindo aí nessa manhã, que deseja muito ter um filho e está tendo dificuldades. Ana é um grande exemplo aqui, está lá em 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11, que diz assim, 1 Samuel 1:11. Então, não, perdão, 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, Ana aqui está prostrada, humilhada diante do Senhor. Percebe? O filho ainda não tinha vindo. Ela nem podia ter filho ainda aqui. Mas ela está lá orando, clamando, fazendo votos com Deus. Que ensino maravilhoso! Papai e mamãe, que desejam ter filhos, que estão para ter um filho, que tem o seu filho que acabou de nascer. Não é conforme eu quero, mas é conforme o Senhor quer. É para Deus, é para a glória de Deus. O que o Senhor quer do meu filho que vai nascer? O que o Senhor quer desse meu filho, da minha filha que acabou de nascer? Dependência, irmãos. Oração é dependência. Oração é buscar sabedoria de Deus para a nossa casa, na educação dos nossos filhos. Irmãos, percebe quando fazemos isso, irmãos, nós podemos ficar seguros, porque desde lá do ventre, antes mesmo do meu filho começar a ser gerado, do seu filho começar a ser gerado no seu ventre, mamãe, você já está orando, você já está entregando ele nas mãos de Deus. Você já está pedindo ao Senhor um filho segundo o coração de Deus. Você já está perguntando ao Senhor como você deve ensiná-lo. Você já está buscando ao Senhor como você deve ensiná-lo para aquilo que o Senhor já predeterminou para ele, porque o Senhor conhece todos os dias da nossa vida. O Senhor nos conhece desde lá do ventre da nossa mãe, antes até, porque Ele nos conheceu de antemão, até, irmãos, o nosso último dia de vida. O Senhor está acima do tempo, irmãos, por isso que Ele é Deus. Ele está acima do ontem, do hoje e do amanhã. Então, irmãos, não buscar ao Senhor é confiar em si mesmo. É tolice. E maldito o homem que confia no homem, como nós já lemos aqui em Jeremias. Mas bendito o homem que confia no Senhor. Então, você que está aguardando um filho, você que deseja ter um filho, você que tem seu filho aí que acabou de nascer, irmãos, ore muito por ele. Viu, papai, mamãe? Ore, peça sabedoria no Senhor. Porque a gente está preocupado com tantas coisas, né? Está preocupado com o enxoval da criança, está preocupado com o estudo da criança, a escola que ele vai estudar, a faculdade, o que ele vai ser, está preocupado com o convênio, está preocupado com a roupinha, com o bercinho. Sim, nós nos preocupamos e são detalhes, né, irmãos? São coisas importantes, mas o mais importante de tudo, irmãos, é a oração. Porque eu e você não conhecemos o amanhã. Para que o Senhor está nos dando esse filho? Pode ter certeza que é para a glória dele. O Senhor tem um plano para a vida dele. Então entregue o seu filho, seus filhos, antes mesmo do seu nascimento, ao Senhor. Consagre ao Senhor. Faça votos com Deus. E pode ter certeza que Deus há de guardá-lo de todo mal e fazer dele um menino, uma menina, uma criança cheia da graça, do poder de Deus, que vai ser bênção na sua vida, na sua família e na vida de outros, como foram esses servos de Deus do passado. Então esse é o primeiro ponto, a oração antes do nascimento dos filhos. Segundo ponto, a oração enquanto a resposta não vem. Irmãos, a oração enquanto a resposta não vem. Nas diversas fases da formação de nossos filhos, há desafios a serem superados.
seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude, seja depois de adulto. E como há desafios, né, irmãos? Como há desafios. Os problemas vão vir, né? Enfermidades, né? Quantas madrugadas às vezes, quantos momentos difíceis, né? Graças a Deus eu e a Gisele temos 3 filhas, né? E quanto, irmãos, a oração é importante. Eu não digo que foi, ela é importante. Ela foi importante quando nós estávamos ali planejando, né, ter as nossas filhas, os filhos que foi Deus quem decidiu nos dar filhas, né? Porque é sempre a vontade de Deus. Temos testemunhos até com relação a isso, né? Bastante testemunho que depois, quando nós estivermos juntos, eu vou poder estar contando para os irmãos. E o quanto a oração foi importante, irmãos, desde que a nossa primeira filha estava lá no ventre, Ana Beatriz, depois do seu nascimento, o seu crescimento, a sua educação. Parece que foi ontem quando nós mandamos ela ir para a escolinha, a primeira escola dela, até depois as nossas mudanças, o ministério, depois a ida dela para a faculdade, depois quando ela se formou, depois o namoro dela, o casamento dela, e a gente continua orando por ela. Ela hoje já é casada, e a oração continua. E assim também com a Débora Lisandra, né? E assim também com a Sara Natália, e a oração continua, irmãos. Vem os problemas, vem as lutas, mas não esqueçam, eles são herança de Deus, foi Deus que nos deu, virão as lutas, mas no Senhor nós teremos vitória, e nós não podemos parar de orar. Há momentos, irmãos, difíceis, não só de enfermidade, mas há aqueles momentos que a fé dos nossos filhos começam a vacilar, e você está ali na oração e na intercessão. Você, irmãos, está ali na brecha. Você está ali no clamor diante do Senhor, enquanto seu filho está na escola, enquanto seu filho está na faculdade, enquanto seu filho está no trabalho, enquanto seu filho está enfrentando uma crise conjugal. Você está ali intercedendo, clamando. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há hoje jovens que olham para isso e não querem ter filhos. Não podemos ser assim, devemos ser corajosos, devemos confiar e crer no Senhor. As lutas virão, mas o Senhor andará com elas, andará conosco em cada uma delas. Não é isso que ele nos promete no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, virão os momentos de vale, da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, virão momentos difíceis, momento do vale, momento de sombra, momento que a morte, irmãos, quer nos atingir, nos afligir e nos desanimar. Mas é aí, irmãos, que nós estamos lá na oração, na dependência. Nós vamos encontrar um texto que está lá em 2 de Reis, capítulo de número 4. Vamos abrir lá, irmãos. Aquela mulher de Sunem, a sunamita. 2 de Reis, capítulo de número 4, irmãos. Que ensino maravilhoso o texto aqui da palavra nos traz. 2 de Reis, capítulo de número 4. Quando o filho da mulher sunamita adoece, versículo de número 26. Diz o texto assim, olha. Versículo 26, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Irmãos, quando ela fala que tudo bem, o filho dela já havia morrido, o filho dela já estava morto, o filho dela estava com o pai, e ele começa a ter uma forte dor de cabeça, e o pai pede para que ele seja levado até a mãe. E ele vai até a mãe, e aquela dor deve ter aumentado ali, e ele veio a falecer, ele morreu. E você vai encontrar aqui, irmãos, o que aquela mãe vai fazer. A partir do versículo 18, eu gostaria de ler, diz assim, ó, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço,
leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Irmãos, o servo de Eliseu foi até ela e perguntou: vai tudo bem? E ela disse: tudo bem. Por quê? Porque ela queria chegar até o homem de Deus, ela queria chegar até Eliseu. E quando ela chega até Eliseu, diz o texto aí, irmãos, que ela se prostra ali diante dos pés de Eliseu, e ali ela começa a clamar: eu pedi um filho, é o que o texto vai dizer. E nós vamos encontrar aqui toda a atitude do homem de Deus, até que o Senhor ressuscita o filho daquela mulher. Mas nós vemos aqui as atitudes dela, irmãos. Assim que seu filho morre, ela não sai correndo avisar o seu marido, desesperada. Não, ela creu, ela confiou, ela estava diante de uma situação ali, irmãos, que para o homem era impossível qualquer atitude. Era impossível para o seu marido resolver aquele problema, era impossível para Geazi, o servo do homem de Deus, resolver aquele problema. Então ela foi ao homem de Deus, aquele homem de Deus que orou por ela para que ela tivesse um filho, aquele homem de Deus que tinha um relacionamento profundo com Deus, aquele homem de Deus que diz que o Senhor daria um filho a ela, e ali ela vai ao homem de Deus, e ela se prostra, ela começa a clamar. Irmão, seja qual for a notícia que você tiver no decorrer da vida a respeito dos seus filhos, antes de você e eu ficarmos desesperados, né, e sem nenhuma esperança, vamos nos prostrar diante do altar, vamos nos prostrar diante daquele que tudo é possível, o Deus que diz para nós: não temas, creia. Como ele disse para Jairo lá, o Senhor Jesus: não temas, crê somente. E muitas vezes não vai ser ali no nosso tempo não, irmãos, é no tempo de Deus. Temos pais, às vezes, que têm seus filhos que na sua juventude vão se envolver com drogas, vão se envolver com vícios, vão se envolver com o mundo, vão se afastar do Evangelho. E a pergunta é: o que devemos continuar fazendo sempre? Orando, orar sempre, orar sem cessar. Por mais difícil que seja a circunstância, por mais difícil que seja o momento, seja na enfermidade, seja num desvio, seja numa situação, amado, dificílima para o Senhor, como diz a palavra, não há nada demasiadamente difícil. Então a atitude dessa mulher sunamita aqui, irmãos, é um grande ensino para as nossas vidas. Então o segundo ponto da lição: enquanto a resposta não vem, o que devemos continuar fazendo? Enquanto a resposta não vem, continuar orando, tendo esperança. Sim, irmãos, sempre esperança, enfrentar as lutas, né, irmãos, crendo, com esperança. Não desista, pai, não desista, mãe, de orar pelos seus filhos. Lembra que nós falamos aqui no início, que a lição trata bem. A oração, ela deve ser permanente, por toda a vida, e persistente, de forma constante. E não é isso que Jó fazia? Caso meus filhos, diz aí o versículo 5 do capítulo 1, caso meus filhos tenham blasfemado contra o Senhor no seu coração. Então Jó, de maneira contínua, ele realizava holocaustos e ele clamava ao Senhor, pedindo perdão pelos seus filhos, intercedendo pelos seus filhos, clamando pelos seus filhos, irmãos. Então, enquanto a resposta não vem, não desista, continue orando. Terceiro ponto da lição: a oração com os filhos e pelos filhos. A oração com os filhos e pelos filhos. Diz o texto que nós lemos de Jó, que Jó levantava de madrugada para orar pelos seus filhos,
E ele orava ali, irmãos, na madrugada, né? No silêncio da madrugada. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Pais que aqui estão, vocês têm levantado na madrugada para orar pelos seus filhos? Tem levantado na madrugada? Quando você levanta no meio da madrugada sem sono, o que você faz? Você vai ligar a televisão? Você vai ver a internet? Ou você vai aproveitar esse momento para buscar ao Senhor, intercedendo pela sua casa, intercedendo pelos seus filhos? Porque é isso que Jó fazia, o texto fala, na madrugada. Na madrugada ele estava lá orando, intercedendo pelos seus filhos. Muitas vezes, irmãos, eu sei que o cansaço do dia a dia, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, mas pai e mãe é de fundamental importância que muitas vezes a gente abra mão de algum conforto, né, de um conforto talvez que a gente está até precisando, né, que é o descanso, mas há algo mais urgente, algo que eu não sei, mas Satanás está armando uma cilada para destruir a minha casa, para destruir os meus filhos, para destruir a minha família. Então eu estarei ali na intercessão. E outra coisa, irmãos, a oração, na dependência do Senhor, até aquilo que a gente não sabe algo que está por vir, mas de repente nós somos despertados. A gente está dormindo e o sono acaba. O Senhor nos acorda num horário que às vezes não é nem comum nós acordarmos. Por que será, né, irmãos? Será que não é para nós orarmos? Será que não é para você ali cair na presença de Deus em oração? Agora não esqueça de uma coisa, irmãos, a lição vai até destacar aqui nesse ponto. Devemos orar com nossos filhos, chamar nossos filhos. Outra coisa, a devocional no lar, em casa. Você tem feito isso, chamado os seus filhos para orar junto com eles. Quando os seus filhos vão se deitar, vai lá, ore com seus filhos. Eles estão se deitando, chame-os para orar, ore junto com eles. É algo, irmãos, que eu sempre procurei fazer aqui, na minha casa, no meu lar, ir até o quarto das minhas filhas e orar junto com elas, né? Ao quarto de uma a uma, né? Às vezes não dava para fazer isso, né? Confesso aos irmãos que algumas vezes, devido ao cansaço, mas lá do meu quarto eu fazia isso. Mas na maioria das vezes, irmãos, eu fiz isso. E quando eu não fazia, elas já me chamavam, pai, vem orar. E eu orava e recitava um versículo da palavra de Deus. O versículo que ficou gravado em nosso coração e na vida delas também é o Salmo capítulo 4, versículo 8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos capítulo 4, versículo de número 8. E assim foi, irmãos, durante todo o tempo, e assim tem sido até hoje. Eu tenho uma de nossas filhas, uma já casada, né, que agora ela deve estar fazendo isso no lar dela. Embora eu continue orando por ela, pelo casamento dela, pela vida dela de forma constante, eu e Gisele continuamos fazendo isso sempre. Continuamos orando por ela, mesmo já casada. Temos uma hoje morando conosco de forma constante, a gente ora por ela. E também vou lá no quarto dela, oro com ela, recito esse mesmo versículo. A nossa filha, ela está com 22 anos, a filha do meio, a que casou com 24 anos. E a mais nova, a Sara, com 18 anos. A Sara está na OM, no navio missionário, chegando hoje em Bahamas, né? O navio, depois de um tempo, devido à pandemia, parado, né? Lá na Ilhas do Caribe, e desde sábado eles estão viajando para Bahamas, onde eles vão estar realizando um trabalho ali numa das ilhas que teve um forte furacão. Irmãos, todas as noites, eu vou lá no quarto de minha filha, e eu dobro o meu joelho. Esse quarto hoje está vazio, né? Está sem ela, mas era comum eu ir ao quarto dela, antes dela sair de casa, orar com ela e recitar esse versículo. Irmãos, eu faço isso até hoje, mesmo ela não estando ali. Eu vou lá no quarto dela, eu oro com ela, eu oro por ela, melhor dizendo, e recito esse versículo da palavra de Deus. Em paz me deitarei e dormirei,
porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E assim que ela foi para lá, para o navio, ela pediu que eu mandasse esse versículo para ela. Eu não mando para ela todos os dias, não, mas vez ou outra eu mando para que ela não esqueça. Irmãos, como isso é importante! Como isso é importante! Orar pelos nossos filhos todas as noites, na madrugada. E uma coisa que o autor aqui vai destacar, irmãos, que era destaque na vida de Jó, que Jó, ele era conhecido como um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, a oração pelos filhos, ela deve ser acompanhada por uma vida de testemunho. Então, papai e mamãe, nós intercedemos pelos nossos filhos, mas nós também devemos ser exemplo para os nossos filhos. É o que ele vai destacar aqui, ó. A oração é elemento-chave no processo de formação de nossos filhos, mas não deve ser exercitada separada de um bom testemunho, né? Ou seja, se nós não estamos dando um bom testemunho, embora, irmãos, eu creio que quando nós não estamos dando um bom testemunho, nós nem sentimos vontade de orar, né? Porque primeiramente nós devemos o quê? Nos arrepender, né? Orar pelas nossas vidas, pelo mau testemunho que estamos dando, né? Porque o exemplo, irmãos, olha, o exemplo mostra tudo, né? Não adianta eu ir lá orar se eu não estou dando exemplo. Meu próprio filho vai me questionar com relação a isso, né? Então, ou seja, a vida de oração pelos nossos filhos deve ser acompanhada por uma vida de testemunho. Nós vamos ver aqui exemplos de homens de Deus orando pelos seus filhos. A lição vai destacar aqui também é Jacó, quando já ali no leito de morte, ele vai estar orando pelos seus filhos. Um pouquinho só, irmão, pegar uma aguinha aqui, tá bom? Nós vamos ver, obrigado Gisele, trouxe essa água aí abençoada, né? Irmãos, nós vamos ver Jacó, quando já no seu leito de morte, orando ali, ele vai orar pelos seus netos, né, Manassés e Efraim, e depois ele vai orar por todos os seus filhos, né, que ali se formaria o quê? As 12 tribos de Israel. Então, papai, mamãe, não esqueça, até hoje, quando eu vou visitar meu pai completa agora no mês de setembro 84 anos, né, e minha mãe em novembro 80 anos, e quando eu vou visitá-los, nós moramos um pouquinho distante, dá um pouquinho mais, uns 60 quilômetros daqui, e no final meu pai sempre me chama para orar. Eu estou saindo da casa, ele fala, vamos orar aqui, meu filho. Eu falo, lógico, pai, me dê a sua bênção, né? Ah, como nós dependemos da bênção de nossos pais. Por isso, viu, filho, você que é mais jovem, né? Hoje os filhos não têm mais costume de fazer isso. A bênção, pai, a bênção, benção, pai, benção, mãe, né? A gente falava isso na hora de dormir, e nossos pais diziam o quê? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Eu me lembro quando criança, né, eu ouvia meu pai e minha mãe orarem do seu quarto, orarem por nós. E isso era um testemunho para a minha vida, isso era um exemplo para a minha vida. Então, pais, esse ponto aqui da lição que diz a oração com os filhos e pelos filhos. Orar junto com os filhos e orar pelos filhos, sempre, na madrugada, na tarde, no anoitecer, no amanhecer, quando eles estão distantes, quando eles estão longe, quando eles estão conosco, chamá-los para orar juntos, chamá-los para aquele culto, né, para aquele culto matinal, aquele culto em família, quando ali o pai e a mãe juntos estão orando pelos seus filhos. Isso é testemunho, isso é exemplo, isso marca a vida deles, isso liberta, isso cura, isso sara, isso repreende as forças espirituais do mal, as ciladas que Satanás arma todo o tempo para destruir a nossa casa, irmãos. Irmãos, não nos esqueçamos jamais de orar de forma constante pelos nossos filhos e com os nossos filhos. E Jó fazia isso na madrugada. E a pergunta para nós é, temos levantado na madrugada para orar pelos nossos filhos e com os nossos filhos? Mas meu filho já está dormindo, pastor, essa hora. Vá lá no quarto dele. Ele dormindo mesmo. Ele dormindo, erga a sua mão sobre ele. Erga a sua mão. Quantas vezes eu vi na madrugada eu orando pelas minhas filhas e uma delas acordava ali, pai, que foi, né? Eu estava ali, estou orando por você, filha, né? E ela continuava a dormir. Irmãos, muitos livramentos estavam ocorrendo naquele momento, e até hoje deve ser assim, porque as lutas são muitas, irmãos.
Muitas são as aflições do justo, diz o salmista, mas o Senhor de todas o livra. Na oração demonstramos a nossa dependência no Senhor. Vigiamos, somos verdadeiros sentinelas da nossa casa. Temos feito isso, pai? Temos feito isso, mãe? Então separe um tempo, consagre um tempo diário para orar pelos seus filhos. Planeje, coloque isso aí na sua agenda. Às vezes colocamos tantas coisas na nossa agenda, né, irmãos? Estamos tão preocupados de ter que levar ele na escola, levar nisso, levar no balé, levar lá na academia, buscar da escola, levar no inglês. E um momento para orar com eles, orar por eles. Um tempo separado, na madrugada, no amanhecer, no entardecer, principalmente nos feriados, no final de semana. Você tem esse plano na sua vida, você tem essa agenda aí no seu lar, a oração com os filhos e pelos filhos. E a palavra de Deus deixa isso muito claro para nós, a importância, né, irmãos? Agora o quarto ponto, a oração pela obediência de nossos filhos à fé. Irmãos, sabemos que Satanás, o que ele mais trabalha, e o mundo, e as nossas próprias fraquezas, né, irmãos, é tirar-nos da fé no Senhor Jesus, tornar nossos filhos incrédulos, rebeldes, maus. Então, irmãos, a lição vai destacar isso. Ela vai nos trazer um texto que está em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 19, tremendo esse texto aqui, a oração, né, de Davi pelo seu filho, 1 Crônicas 29, 19, eu quero ler ele, está aí na revista, mas eu quero ler aqui na palavra, né, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 19, olha a oração de Davi, irmãos. Diz assim, Davi, 1 Crônicas 29, versículo de número 19. E a Salomão, meu filho, isso aqui é a oração, se você ler tudo aqui, é a oração de Davi. E agora ele está orando pelo seu filho. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então ele está clamando aqui ao Senhor, para que o Senhor dê a Salomão, seu filho, Davi está clamando, um coração íntegro para guardar os mandamentos, para guardar a palavra de Deus, os testemunhos, os estatutos, e edificar o palácio, né, que Davi deixou tudo pronto, para que Salomão edificasse e construísse. Irmãos, é muito claro esse ensino aqui, muito claro, como devemos orar pelos nossos filhos, para que eles jamais se apartem do caminho do Senhor. Irmão, nós não sabemos, quanto mais no mundo em que vivemos, com toda essa mídia, como guardar nossos filhos, né, irmãos, de todas as informações que estão aí nos meios de comunicação, internet, televisão, e a escola, a faculdade. Não dá para a gente colocar eles numa caixinha, numa prisão e prendê-los. Não dá, nós não conseguiremos. Mas Deus, irmãos, Deus consegue. Deus pode guardá-los. Deus pode guardar o coração deles. Essa é a oração de Davi. Coração íntegro, ó. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. Senhor, essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Dê ao meu filho e à minha filha um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, para guardar a tua palavra, que eles jamais se desviem, Senhor Deus, e tudo aquilo que o Senhor predeterminou para eles, que eles sejam, né, na vida profissional deles, na vida familiar deles, Senhor, que eles façam com sabedoria, que eles façam tudo na direção do Senhor, que eles façam tudo conforme a palavra do Senhor. Irmãos, como devemos orar por isso, irmãos? Isso demonstra que você está entregando tudo nas mãos de Deus. O autor aqui também vai destacar, gostaria de ler, que diz assim, ele vai dizer assim, lindo exemplo deixado pelos pais que procuraram a Jesus. A Bíblia diz que eles traziam seus filhos para que Jesus impusesse as mãos. Então o autor da lição aqui, ele vai destacar o versículo que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 13, daqueles pais,
né, que traziam as crianças para que Jesus as abençoasse. Os discípulos vão até interromper, né, e Jesus vai dizer para que não façam aquilo, né, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e Jesus ali vai orar por eles. Irmãos, quer ensino mais claro do que esse, né, da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, e essa oração de Davi aqui também, o quanto devemos orar pelos nossos filhos, o quanto devemos pedir que o Senhor abençoe nossos filhos, o quanto devemos pedir que o Senhor guarde nossos filhos do mal desse mundo. Ainda perguntava, num estudo que estávamos nessa última terça-feira, no encontro de homens, só havia homens, no ministério de homens de nossa igreja, e eu fiz a pergunta a eles: pais, como guardar os nossos filhos quando atingirem a puberdade, quando com 12 anos, com 14 anos, né? Guardá-los de toda essa imundície que está aí nos meios de comunicação, na internet, né? Com a internet hoje, irmãos, é o mundo, né? O nosso filho com o celular na mão, irmãos, ele não precisa mais sair de casa para ir para o mundo, com o celular na mão. E aí hoje as escolas, o colégio, a universidade, tudo utiliza-se da internet. Como nossos filhos serão guardados de todo o mal que está ali? Sabemos que é um meio de informação, né, que tem muita coisa boa, mas sabemos também que tem muita coisa má. Então, como, irmãos? Como fazer? Nós não podemos, não há como. Isso está além das nossas capacidades. Você vai tirar deles isso em determinado momento, sim. Quando eles ainda são bem pequeninos, é de grande importância, mas eles vão crescendo. Haverão momentos em que eles estarão sós. E o que fazer para que eles não se contaminem? O mesmo que Davi fez aqui. Orou ao Senhor para que Deus desse a Salomão um coração íntegro para guardar os mandamentos, para guardar os estatutos, para guardar o testemunho. É isso que devemos clamar ao Senhor pelos nossos filhos, um coração íntegro, um coração que tema a Deus, um coração que ama a Deus, um coração que ama a palavra de Deus. Irmãos, eu e você não podemos tirar o coração dos nossos filhos, as coisas ruins, e colocar um outro coração, mas Deus pode. Deus pode. Por isso, irmãos, quando nós oramos, nós demonstramos isso, a nossa dependência no Senhor. Salmo 78, versículo 3 e 4, o salmista ensina que os pais devem fazer menção dos louváveis feitos do Senhor às próximas gerações e do seu poder e das maravilhas que os fez. Ou seja, você deve mencionar diante dos seus filhos as maravilhas do Senhor. Salmo 78, versículo 3 e 4. Vamos abrir lá? Salmo 38, a lição coloca aqui só o 4, mas eu estive lendo, vamos ler o versículo 3 também. Salmo 78, versículo 3. Já estou encerrando, tá bom, irmãos? Estamos encerrando já. Estamos aí no último ponto. Salmo 78, versículo 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Irmãos, todo o tempo, desde a infância, devemos falar das maravilhas do Senhor para os nossos filhos. Irmãos, o nosso Deus, um dos nomes dele é maravilhoso. Cuidado com aquilo, papai e mamãe, que você tem chamado de maravilhoso. Hoje temos aí, né, coisas que querendo tirar o foco dos nossos filhos de Deus, né? Nós vemos aí os desenhos animados, nós vemos até filmes, né, de os super-heróis, né, os Batmans, e a Mulher Maravilha, tem até o nome de Maravilha, né, irmãos? E nós sabemos, irmãos, que isso não é o maravilhoso. Isso não é o maravilhoso para os nossos filhos. Isso não é o que Deus quer que contemos para os nossos filhos. E muitas vezes deixamos que o coração dos nossos filhos, nós mesmos contribuímos para que o coração de nossos filhos fiquem apegado a essas coisas, a essas fantasias humanas, que não são reais. E pode ter certeza, irmãos, que Satanás age por trás disso. O Batman, por exemplo, que é uma figura, né, muito admirada pelos meninos, pelas crianças, mas ele é chamado de quê, papai e mamãe? De Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. E muitas vezes acabamos nos fixando nisso e compramos roupas e desenhos e o quarto todo do nosso filho
né? Tá ali o Batman, ou então o Homem-Aranha, ou então a Mulher Maravilha, no caso de menina. Eu não sei se você já pesquisou a história da Mulher Maravilha. Ela é chamada de Diana, e ela está ligada à prostituição, irmãos, e à impureza. E sabemos que Diana era a deusa dos Efésios, a deusa da prostituição. Então, cuidado, papai e mamãe, com aquilo que nós estamos levando para o coração dos nossos filhos. A oração de Davi aqui, por Salomão, é que Deus desse a ele um coração íntegro para guardar os mandamentos, para guardar os estatutos, para guardar o testemunho. Lá em Deuteronômio nós vamos ver a função do pai, que é inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Deve sentar com ele dia e noite. O que nós estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos? Irmãos, há desenhos aí que nós sabemos que eles são bem malignos, só em olhar eles são bem diabólicos, e muitas vezes nossos filhos, durante a noite, têm um sono, uma noite um tanto perturbada. Eu muitas vezes, irmãos, eu entrei no quarto das minhas filhas à noite e orei e clamei para que o Senhor repreendesse o mal. Você é o protetor da sua casa, pai. Cuidado com aquilo que você coloca na vida dos seus filhos. O que nós temos que colocar na vida dos nossos filhos é a palavra de Deus. Sabedoria. Eu sei que essas coisas aí estão por toda parte, mas não podemos deixar que nossos filhos saiam do principal. O principal é Jesus Cristo, o principal é a palavra de Deus. Só Jesus é Deus, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o todo-poderoso, Ele é o único que pode nos levar para o céu, Ele é o único, e não os desenhos que estão por aí, ou os filmes de Homem-Aranha, de Batman, qualquer outro aí, super-herói, irmãos, que nós sabemos que tudo isso aí é uma mentira do mundo. Cuidado, papai, porque Satanás, de uma maneira muito astuta, ele vai entrando no coração dos nossos filhos. E amanhã nós vamos ter em casa filhos incrédulos, filhos rebeldes, filhos que não querem buscar ao Senhor, filhos que realmente apartaram o seu coração do caminho do Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós não vigiamos quando eles ainda estavam ali na infância, nós não vigiamos, irmãos, nós permitimos que isso entrasse no coração deles. Por isso, papai e mamãe, cuidado com relação a isso. Vigiem muito com relação a isso, pai e mãe. Que essa oração de Davi seja um exemplo aqui para as nossas vidas. Cuidado, entregue o futuro dos seus filhos nas mãos de Deus. Confie em Deus e fale para os seus filhos as maravilhas de Deus. Conte para os seus filhos os feitos de Deus. Porque não é isso que a televisão mostra, feitos desses heróis, e nossos filhos começam a admirar, né? Esses desenhos animados, esses filmes que não é verdade. Eles acabam admirando muito mais isso, irmãos, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós, como pais, somos responsáveis por isso. Então, a lição vai destacar isso aqui, irmãos. Então, eu quero ler essa parte de novo que diz: o salmista ensina que os pais devem fazer menção dos louváveis feitos do Senhor às próximas gerações e do seu poder e das maravilhas que o Senhor fez. Os pais precisam falar do poder de Deus aos seus filhos e aproveitar o momento em que um deles está com febre para orar, a fim de que Deus o cure, ou por aquele que tem uma prova na escola, orar pedindo que Deus lhe dê boa memória e tranquilidade. As conquistas alcançadas nessas experiências são preciosos recursos para o desenvolvimento da fé no coração dos filhos. Memorizar vitórias em oração vai enraizar a confiança das crianças num Deus cujos feitos são memoráveis. Ou seja, seu filho vai fazer uma prova, ora com ele. Filho, vem aqui, vamos orar pela sua prova. Seu filho ficou doente, você vai lá e ora. Você ora, irmãos. Desde pequenino, ele está doente, você ora. Você dá o remedinho, você leva no médico, mas antes você ora. E ele vai aprendendo, irmãos, que Deus agiu naquela enfermidade e curou ele. Que ele foi bem na prova e Deus deu vitória a ele. E se ele não foi bem, Deus vai ajudar ele, na próxima ele vai ter vitória. Tudo, desde pequenino você ora. Seu filho vai fazer um concurso, seu filho vai fazer um exame, tudo debaixo de oração. E seu filho, irmãos, vai aprendendo mesmo com você, aprender a orar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É isso, irmãos, que a lição nos traz, ou seja, todo o tempo, pais orando pelos seus filhos. Aí o primeiro ponto destacou: antes do nascimento, temos que estar em oração por eles.
Enquanto a resposta não vem, por maior que seja, por mais difícil que seja o momento, devemos estar em oração por eles. A oração com os filhos e pelos filhos, chamá-los para orar junto, né? Na madrugada, irmãos, eu sei que muitas vezes não dá para chamá-los, a não ser que eles estejam acordados. E até um lembrete aqui, viu, pais? Há filhos hoje que ficam até madrugada na internet aí, há testemunhos de pais sofrendo com relação a isso. Interrompa esse momento lá orando pelo seu filho, pai. Porque muitas vezes, enquanto você está dormindo, Satanás está trabalhando para destruir seu filho. Então, vigie com relação a isso. O quarto ponto, a oração pela obediência de nossos filhos à fé. Ou seja, como Davi orou por Salomão, pedir que o Senhor dê um coração íntegro aos nossos filhos, um coração que guarde mandamentos, um coração que guarde o testemunho, um coração que realmente guarde os estatutos, guarde a palavra de Deus, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é isso, irmãos, esse é o estudo de hoje. A responsabilidade de orar pelos filhos é algo que não expira nunca, ou seja, como a lição falou lá no início, a oração a prática, a responsabilidade de orar pelos filhos, ela deve ser permanente e persistente, sempre orando pelos nossos filhos. A lição vai encerrar dando o texto lá que está em Gênesis, capítulo de número 17, capítulo de número 21, a partir do versículo 17. Vamos aqui dar o destaque também, já que a lição dá o destaque, vamos destacar também, né, encerrando a lição, Gênesis 21, 17, é a história ali de Agar e seu filho Ismael. Gênesis 21, versículo 17, quando ela vai embora, né, por causa de Sara, aquela ciumeira toda que surge, e ela vai ficar ali no deserto, já sem esperança nenhuma. E olha o que diz aí, irmãos, Gênesis capítulo 21, versículo 17, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Você vê aqui que o Senhor ouviu a voz do menino. Nós vamos ver um outro momento também, já um pouco antes disso, no capítulo 16, versículo de número 7, 16, 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Irmãos, havia uma luta aqui. Nós sabemos que, né, Abrão, né, na sua precipitação, né, Deus havia prometido um filho a ele, mas ele acabou se relacionando com Agar, e Agar ficou grávida, e teve Ismael, e aí vai gerar toda aquela ciumeira ali, entre Sara e Agar, em que há um momento que Agar foge, vai para o deserto, e ali ela fica sem água, e ali ela fica praticamente sem esperança de vida, mas o Senhor estava com ela, o Senhor tinha promessa para a vida do filho dela, dele sairia um povo, irmãos. Então, amados irmãos, esse texto nos ensina que o Senhor tem promessa para a sua casa, o Senhor tem promessa para a vida de seus filhos. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, ore sempre ao Senhor, porque o seu filho é herança do Senhor. O Senhor tem planos para a vida de seus filhos, o Senhor tem planos para a sua casa. Por mais difícil que seja o momento, ore, invoque o nome do Senhor e Deus te responderá, como respondeu Agar, como respondeu o menino e fez dele um povo que cresceu muito e multiplicou e se tornou um povo poderoso. Confiemos sempre no Senhor, irmãos. A oração demonstra dependência. A oração demonstra confiança no Senhor. A oração demonstra humildade. Demonstra que nós temos Ele em primeiro lugar em nossa vida, em nosso lar. Pai, mãe, pais que nesse momento estão participando desse estudo, a pergunta é, temos orado pelos nossos filhos?
Como tem sido a nossa vida de oração pelos nossos filhos? Desde o princípio, você que ainda espera ter um filho, ou está para ter um filho, já tem orado de forma incessante. Você que tem os seus filhos crianças, tem orado por eles de forma incessante, como fazia Jó pela madrugada, de forma contínua, sem parar, persistente, continuamente, de forma constante. Você que tem os filhos que já cresceram, vem as lutas, as dificuldades, você, talvez, algum filho afastado do caminho do Senhor, você já desistiu dele? Você parou de orar por ele? Não desista, pai. Jamais desista de orar pelos seus filhos. Você que já é avô, já é avó, continua orando pelos seus netos. Continua orando pelos seus filhos. A oração, irmãos, a oração é a chave da vitória. Lembra aquela frase que nós costumamos falar aí no meio cristão? E ela é uma realidade, irmãos. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, melhor dizer, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Muitos milagres, muitas maravilhas, porque é a dependência, irmãos. Se você for ver lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala das armaduras, devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus, para estarmos firmes contra esse lado do diabo, né? Aí ele vai falar de cada uma delas. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ele vai dizer lá no versículo 18, todo tempo orando, sim, com orações e súplicas, todo tempo, por todos os santos. Ele vai dizer, por mim e por todos os santos. Então me revisto das armaduras, mas é todo tempo na oração, porque a oração, irmãos, demonstra que a força não vem de mim, a força não está em mim, a força está no Senhor, e que a glória jamais é minha, irmãos, quando vier a vitória, mas que a glória é do Senhor. E que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, e continuemos, irmãos, numa vida de oração pela nossa casa, pelos nossos filhos, e certamente continuaremos vendo os milagres do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse estudo, Pai. Obrigado por esse momento aqui na Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada um dos teus servos. Abençoe as famílias. Abençoe os filhos dos teus servos, os filhos dos filhos, os netos, ó Pai, dos teus servos. Aqueles, ó Pai, que estão para ter crianças, bebês, aqueles que estão pensando em ter, aqueles que já tiveram, que estão aí na jornada da educação, aqueles que já os educaram e eles já casaram, Pai. Ó Pai, a lição de hoje nos ensina a orar de forma contínua, como fazia Jó, que já tinha os seus filhos crescidos, mas de forma constante, Pai, nas madrugadas, ele estava lá, ó Pai, sacrificando, ó Pai, fazendo holocaustos, intercedendo pela vida dos seus filhos, Senhor Deus, que possamos fazer o mesmo, Senhor Deus, que possamos entender o quanto isso é importante. E já clamamos agora, Pai, como clamou Davi pelo seu filho Salomão. Dê aos nossos filhos, Senhor, um coração íntegro, um coração, ó Pai, que guarde os seus mandamentos, que guarde a sua palavra, que guarde os seus estatutos, um coração que te ama, Pai, um coração que te adora em espírito e em verdade. Faça de nossos filhos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, Senhor, fazemos esta oração. Amém. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.